Fala galera querida, dia 28 do nosso jejum e oração por nossa nação brasileira, onde hoje estamos orando por nossas forças armadas, por nossas honrosas forças armadas. Quando nós falamos das forças armadas, estamos falando desses três grupos: o exército, a marinha e a aeronáutica, queridos. As forças armadas, elas existem para proteger uma nação, tanto de ataques externos, em questão mesmo militar, como ataques internos, possíveis guerras civis, ou qualquer outro tipo de ação que possa tentar destruir ou terminar, manchar com as instituições que a democracia instituiu, os órgãos públicos, os órgãos políticos, E principalmente as Forças Armadas existem para proteger a Constituição brasileira. As Forças Armadas, então, elas estão aí para ser o garantidor da lei e da ordem, para fazer com que, em caso de urgência e necessidade, eles venham a interferir, para que haja um equilíbrio entre os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, caso ali haja uma completa guerra, entre os três poderes. Ter discussões, ter temperamentos, tensões, divergências é normal, isso faz parte da democracia. Mas no momento que haver aí uma divisão de guerra entre poderes, as Forças Armadas, que irão interferir da maneira que eles quiserem, seja de modo político, seja de modo relacional, social, ou em última instância, em última análise, intervenção, como aconteceu em 64, quando os militares tiveram que interferir, tomando ali o poder para eles, porque naquela época o comunismo estava já com as garras totais no Brasil e iriam finalizar os seus intentos em nossa nação brasileira. Mas, para a glória de Deus, os militares impediram que isso acontecesse, Então, nossas Forças Armadas, elas estão aí para isso. Nós vamos ler, por exemplo, aqui um texto bíblico, queridos, em Salmos 46, 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Olha que interessante, queridos, a própria Bíblia vai nos mostrar que Deus, ele tem seus exércitos angelicais, celestiais, e ele também mobiliza, incentiva que as nações tenham seus exércitos. Sim, porque o exército é a proteção máxima depois de Deus para que uma nação proteja a sua pátria. Então nós vamos ver que desde os primórdios da humanidade, logo no começo ali, a humanidade e as nações sempre tiveram seus exércitos militares, seus soldados. Veja o povo de Israel, veja o rei Davi indo para as guerras, antes de Davi o rei Saul. Ainda antes vamos ver Moisés, Josué, nós vamos ver o próprio Abraão, que tinha seus soldados. Então sempre foi assim e continua sendo assim até os dias de hoje, queridos. Nós temos hoje que entender que o exército está aí para proteger a nação a qual eles pertencem, não é verdade? Não que o exército em si seja um incentivo para que todo mundo guerreie um contra os outros, nada disso. Mas nós sabemos que é uma guerra do bem contra o mal nessa sociedade, e se necessário for, para se defender, é necessário que cada país tenha aí o seu exército, tenha aí a sua proteção, E nós vamos entender o seguinte: eu vou ler para você 2 artigos da nossa Constituição. O artigo 142, que fala o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Olha só o artigo 5º agora. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então você repare que o Exército, ele no artigo 142, então, está mostrando ali que se no Brasil, dentro do Brasil, tiver movimentações políticas, movimentações ideológicas, sociais, tentando ir contra a Constituição, tentando privar as pessoas de sua propriedade, de seus bens, de sua liberdade,
do seu direito de ir e vir, tentando atentar contra a vida das pessoas da nação, o exército não só pode, como deve interferir, claro que sob o comando do seu chefe maior, que é o presidente da República, queridos, exatamente. Hoje, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro tem o poder total sobre as Forças Armadas. Então, se o presidente uma hora entender por bem provar para o exército que está tendo investidas mesmo, e tais grupos vão de fato tentar roubar nossa pátria, impor comunismo, tirar a liberdade do povo, é óbvio que o presidente vai chamar o exército, isso é óbvio, e é óbvio que o exército com toda certeza vai se colocar à disposição disso, não por causa que eles respeitam o presidente em si, mas o dever deles de manter a lei e a ordem estabelecida em nossa nação, meus queridos irmãos. Vocês entendem agora por que tanto chilique do Lula, chilique do Randolph, chilique do Barroso, chilique do Fachin, né? Falando que não, as eleições elas não podem ser feitas por forças armadas, mas por forças desarmadas. Quando eles mesmos chamaram as Forças Armadas para participar do processo onde se torne as eleições o mais transparente possível. Claro que provavelmente chamaram só para abafar os ânimos. Não, a gente chamou as Forças Armadas aqui, só que as Forças Armadas não estão ali só para ficar junto para aparecer na foto. Não, não. Os militares entraram ali, os técnicos de TI entraram ali e proporam vários tipos de sugestões para que as urnas se tornem de fato ainda melhores, ainda mais transparentes. E aí começou o chilique, o Fachin dizendo que não tem que estar as Forças Armadas aqui não, quem vai comandar é as Forças Desarmadas. Ué, mas não tinham chamado as Forças Armadas para participar do processo de transparência das urnas? Agora eles vão ficar até o final. O próprio presidente sendo questionado no Jornal Nacional pelo William Bonner, quando ele perguntou assim: presidente, se caso o senhor perder, o senhor vai respeitar o resultado das urnas? O presidente disse imediatamente: vou respeitar se for comprovado que as eleições foram transparentes. Tá, mas e quem que vai dizer, quem não vai dizer se é transparente ou não? Daí o presidente disse: quem diz isso é o exército. Quem diz isso são as Forças Armadas. Então olha que maravilha isso, queridos, nós saber que sim, nosso exército brasileiro não pode ter partido mesmo, não pode ter ideologia, não pode ter nada vinculado a homens, nada vinculado a empresários, não. As Forças Armadas, elas têm que ser vinculadas totalmente à Constituição brasileira. Essa que é a verdade. Então tudo que for inconstitucional, as Forças Armadas estarão sempre prontas, disponíveis, né? Alguns pensam assim: por que ainda não invadiram? Por que o exército não tomou o poder ainda? Eu entendo, queridos, que se nós estamos numa democracia, nós temos poderes, temos políticos, né? Temos lideranças, empresários, temos a imprensa. Eu creio que o exército não vai ficar interferindo toda hora que dá um problema, até porque o exército é a instância máxima de poder militar, né? De poder de arma, né? Do que é Forças Armadas. Então é óbvio que o exército interferir em alguma coisa é quando realmente os políticos não conseguiram mais se resolver, né? As partes jurídicas não conseguiram mais resolver, talvez os policiais, né? Não os militares, que policial militar também faz parte da Força Armada, mas os policiais estaduais, policiais municipais, e não conseguiram achar mais nenhum jeito de talvez impedir tal violência em tal favela, de talvez impedir uma guerra civil no país. Aí as Forças Armadas entram sim como aquele último chamado, como aquela última instância de poder militar. Então, com certeza, as Forças Armadas eles ficam de olho o tempo todo em nossa democracia, em nossas eleições, em como o povo se comporta, como que a direita, o centro e a esquerda se comportam. Eles estão na espreita ali, que se necessário for, eles vão puxar a orelha, eles vão falar alguma coisa ou vão interferir. É óbvio que sim, queridos, o exército está aí para isso, para trazer a lei e a ordem, mas também não pode muitos pensar que por qualquer coisa vai ser mobilizado o exército para agir em questões que pela política você resolve, que pela economia você resolve, que pelo diálogo você resolve. Tensão aqui, probleminha aqui vai dar, um fala mal do outro vai dar. Agora, se for grave a coisa, que se perdeu o controle, com certeza as Forças Armadas, da maneira que eles assim entenderem, eles vão interferir e vão trazer de volta a lei e a ordem, né? Então você perceba, queridos, que é interessante, se nós analisar aqui, tem uma hierarquia dentro do exército,
que é interessante nós analisar. E quando a pessoa entra no exército, ela vai começar a subir de nível se assim ela desejar, né? É uma baita de uma carreira para quem deseja ingressar na carreira das Forças Armadas, ser soldado militar ou da aeronáutica ou da marinha. São salários aí de em torno de 2 mil iniciais para 14 mil para cima, né? E com benefícios que todas as Forças Armadas recebem além do salário, né? Mas se você vê aqui a hierarquia, você chega lá, você começa lá, então olha só. Vamos começar dos cargos do menor ao maior. Taifeiro, segunda classe. Taifeiro, primeira classe. Taifeiro mor. Cabo, terceiro sargento. Segundo sargento. Primeiro sargento. Subtenente. Aspirante. Segundo tenente. Primeiro tenente. Capitão. Major. Tenente-coronel. Coronel, general de brigada, general de divisão, general de exército e, finalmente, o marechal, que é o cargo máximo ali dentro do exército. Eu ainda enfatizei capitão, porque o presidente Bolsonaro, ele, então, é um capitão do exército, né? Ele chegou nessa patente de capitão. E você vai lembrar que o vice Mourão, ele era general, né? É general ali da reserva. Então, por isso que você vai perceber que estava tendo dificuldade em ter um relacionamento ali amistoso entre o Bolsonaro e o Mourão, porque no exército, o Bolsonaro está abaixo do Mourão. O Bolsonaro é capitão e o Mourão, então, general. Só que na política, quando o presidente ali, Bolsonaro, então, se coloca de presidente da nação e o Mourão vem de vice, a parte política, então, o presidente é maior que o vice Mourão, né? Então, tem toda essa questão, não dá para afirmar que teve dificuldade o Mourão de se colocar debaixo do presidente, mas claro que isso também contribuiu, né? Essa hierarquia do exército, o Mourão é maior que o Bolsonaro, só que na política, o Bolsonaro é maior que o Mourão. E aí cada um tem o seu estilo, como vocês conhecem bem, cada um tinha o seu perfil. Geralmente militar já é treinado para ser alguém com convicção, ir para cima, ir para a guerra, ter missão. Então o Bolsonaro tem o estilo forte dele, o Mourão o estilo forte dele, né? Claro que muita coisa o Mourão, analisando politicamente, deixou a desejar em termos de conservadorismo, né? Falando de abrir o diálogo sobre o aborto e coisas assim, indo totalmente contra a pauta do presidente Bolsonaro. Mas de qualquer maneira, cada um tem seu estilo e isso contribuiu então para que não houvesse ali essa ligação entre os dois. Não houve ligação entre o presidente e o vice. Por isso que agora nós vamos ver aí então que Bolsonaro ele vai apoiar o Mourão como senador, né? Então o Bolsonaro está apoiando o Mourão como senador porque eles dois não casou nesse sentido, né? Então nós vamos perceber, queridos, que o nosso exército ele é um dos mais poderosos do mundo. Ele está entre os 10 mais poderosos. Por exemplo, o exército mais poderoso do mundo é os Estados Unidos. Depois vem Rússia, China, Índia, Japão, Coreia do Sul, França, Reino Unido, Paquistão e Brasil. Então você repare que o Brasil está em 10º lugar. Tem mais aí de 100 nações no nosso planeta inteiro. Estamos numa boa colocação. Então você veja que o nosso exército ali está pronto e preparado. Que nunca aconteça nenhum tipo de guerra contra a Venezuela, né, ou contra algum país vizinho. Que Deus livre o Brasil, né, e o planeta de mais guerras pela frente, e em nome de Jesus, uma terceira guerra mundial. Mas nós temos hoje mais de 300 mil soldados, se necessário for, para entrar numa guerra. Então você veja que o poder militar do Brasil, tanto para nos defender de modo externo, como nos defender de modo interno, é um poder poderosíssimo mesmo. Não é à toa que os políticos têm chilique, né? Esses tempos passou os tanques de guerra numa demonstração ali, deu chilique dentro do Congresso, meu Deus, estamos nos intimidando, eles querem nos botar medo, mas é óbvio, o exército tá aí para isso. O exército tem que pôr medo mesmo, o exército tem que pôr pavor mesmo, é o exército, não é qualquer grupo. O grupo mais poderoso que habita numa nação é o exército militar, que protege, né, ali as suas fronteiras, protege internamente e externamente, e é o grupo que tem as armas mais poderosas que existem. Então, que Deus siga abençoando o nosso Brasil, siga abençoando nossas Forças Armadas e que o Brasil siga sendo bem cuidado pelas Forças Armadas, protegendo, se envolvendo de modo social, político, como sempre tem feito, e, se necessário for, serem mais enérgicos, mas sempre mantendo a Constituição brasileira sendo praticada. Em especial o artigo 5º da Constituição,
que nos diz e nos libera para vivermos a vida, termos a liberdade, o ir e vir, a livre expressão. Depois a Constituição vai dizer liberdade de expressão, liberdade de fé, e as Forças Armadas sempre estejam prontas e preparadas, quando necessário for, manter a ordem e a lei em nossa nação. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor siga abençoando o nosso exército brasileiro, siga abençoando, Pai, cada hierarquia do exército, em especial do nosso capitão, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que hoje é o chefe das Forças Armadas. Pedimos, Deus, que não necessite um dia ter interferências extremas, que realmente através do diálogo, através da política, através da mídia, da imprensa, das negociações, o Brasil mantenha-se pacificado, tranquilo e avançando para o seu futuro de glória e prosperidade. Mas também pedimos, se for da tua vontade, Deus, que haja interferências mais enérgicas, que todos estejam preparados e que o Brasil apenas seja, Deus, um país abençoado que vai ganhar muito com qualquer tipo de ação, seja mais enérgica, seja pelo diálogo, que o Brasil siga avançando. Pedimos, Deus, continue tendo investimentos em nosso exército, Pai. Continue, Deus, promovendo os militares, Deus, continue trazendo escolas militares para a nossa nação, fazendo escolas militares para a nossa nação, porque todo militar já mostra algo relacionado à disciplina, à ordem, ao respeito, à honra. Então que o Senhor siga abençoando, desde o nosso presidente, que é o chefe das Forças Armadas, até todos aqueles que estão hoje servindo no Exército, na Aeronáutica e na Marinha, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, Deus abençoe. Até amanhã, no nosso 29º dia. Valeu.